corações quebrantados, nós viríamos com os nossos corações sedentos de encontrar com o Mestre Jesus. Porque na visão ali de João, ele via no meio dos 7 castiçais um parecido ao Filho do Homem. E os castiçais em Apocalipse quer dizer a igreja do Senhor. O Senhor está no meio da sua igreja, amém, queridos? O Senhor está aqui neste lugar e nós somos a igreja do Senhor. E eu quero nesta noite meditar na palavra do Senhor. Eu quero que vocês abram em nome de Jesus, por gentileza, na palavra de Deus, no versículo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16. Aleluia, vamos meditar um pouco essa noite sobre o amor de Deus para conosco. E eu estava fazendo essa palavra, preparando essa ministração, e Deus colocou, me trouxe à memória um episódio que eu vivi esses dias atrás na minha vida, na qual eu estava com a minha mãe. Eu fui ali com uma liderança minha, e você sabe que mãe puxa o saco, né? Mãe, assim, faz assim um nome muito grande de vocês. Olha, tá aqui minha filha, ela é ministra do Senhor, ela é levita da casa do Senhor, e não sei o que, e começou a fazer. Aí o meu líder pegou e falou bem assim: olha, mas eu vou te contar, irmã Maria, a Lu, esses dias para trás aqui, estava desse tamanhozinho aqui. Estava pequenininha, eu não reconhecia ela não. E ele falava aqui do momento da gestação, que eu sempre falo aqui que nas minhas gestações é só pela graça de Deus, né? E que eu peguei, estava desesperada, preocupada. E eu tenho que ficar de repouso, eu não gosto de ficar de repouso. Porque eu gosto de fazer as coisas, mas quando eu fico assim, na gestação eu fico ruim mesmo. E aí ele falava desse momento e eu lembrei, meu Deus, ainda bem que Deus nos olha com diferente. E naquela hora assim, o inimigo querendo jogar na sua mente, o meu líder era para ele estar me dando uma palavra de motivação nessa hora. Olha o que eu ouço dele. Isso é o diabo, querendo entristecer o coração. E Deus falou ao meu coração: glorifica o Senhor, porque o olhar do Senhor para a sua vida é um olhar de amor. O olhar para o Senhor, do Senhor para as nossas vidas, é um olhar de compaixão, é um olhar de graça. E naquela hora eu levantei a minha mão e falei: graças a Deus que Deus me olha diferente. Graças a Deus que o amor de Deus me alcança todo dia. Glória a Deus, queridos. E eu coloquei o nome dessa ministração de Deus nos olha com amor. Deus nos olha com amor. E o amor de Deus para com as nossas vidas. Já abriram aí em Marcos 16. Eu vou ler o versículo 6 e 7, mas eu quero falar um pouquinho do amor de Deus, porque, vamos ler. Está escrito aqui assim: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Aqui essa passagem vem falar da ressurreição de Jesus. Eu fiquei muito feliz quando eu me dei por mim. Eu havia sido escalado no dia da ceia. Eu falei: Jesus, coisa maravilhosa, vou poder falar de Jesus, vou poder falar do amor de Deus, vou poder falar do perdão de Deus. E eu quero falar aqui desse amor, do amor de Deus para conosco, que é uma verdade inquestionável, é uma verdade irrefutável, é uma verdade absoluta e incondicional. E esse amor de Deus pela humanidade, como a Naldia bem ministrou aqui, independe do nosso querer, independe do que nós façamos, independe se eu sirvo a Deus bem ou mal, independe se eu obedeço a Deus ou não, independe de qualquer coisa que eu faça, porque esse amor que nos alcança todos os dias só depende dele. Só depende dele. E ele escolheu nos amar. Ele escolheu nos alcançar. Ele nos escolheu para ser o amado dele. O amado dele. E essa é a manifestação mais linda do amor de Deus. Esse amor que nos alcança todos os dias. Esse amor que nos alcança todos os dias por meio de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E só por isso, que é uma grande e enorme coisa, nós devemos nos alegrar. Porque o amor de Deus nos alcança. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém, queridos? E eu quero um pouquinho aqui falar um pouco da manifestação do amor de Deus por meio da vida de Pedro. Este homem
que assim tão claramente nos representa. Este homem assim, excelente por natureza. Esse homem assim, um homem que manifestou assim o poder de Deus de forma tão assombrosa que a sombra dele curava. A sombra dele curava. Mas houve um momento na vida de Pedro, e é esse momento que nos representa, no qual ele errou, no qual ele caiu, no qual ele errou diante do Senhor. E por isso ele nos representa tão bem, querido. E quando eu vou falar aqui da vida de Pedro, eu não estou estudando só sobre a vida de Pedro, o apóstolo, o discípulo. Eu estou falando sobre o Pedro que existe dentro da vida de cada um de nós. Pedro que é falho, Pedro que erra, o Pedro que se arrepende, um Pedro que volta atrás, um Pedro assim, cheio de altos e baixos, né, querido? Cheio de altos e baixos, ao mesmo tempo assim que ele pegava e fazia declarações assim tão incomparáveis naquele momento em que Jesus questiona com os discípulos e fala: e vocês quem dizem que eu sou? Uns dizem que eu sou João, outros dizem que eu sou Elias, outros dizem Jeremias, e ele pergunta aos discípulos: e vocês quem dizem que eu sou? E Pedro vai lá à frente e diz: tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa declaração foi atribuída como uma revelação do próprio Deus. Mas no mesmo capítulo, logo em diante, quando Jesus começa a falar ali que ele teria que caminhar a via dolorosa, ele teria que ser entregue, ele teria que ser crucificado, ele abre a sua boca e diz: ah, Senhor, não diga isso, tenha compaixão de ti. E o Senhor vira para ele e fala: arreda-te de mim, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço. Um homem que uma hora está lá em cima na sua fé, outra hora escorrega. Ali naquele momento do barco, daquela tempestade, os discípulos estavam ali todos atemorizados. E Jesus aparece e eles olham assim aquele homem andando por sobre as águas. E eles falam: é um fantasma. E um deles fala: não, é o Mestre, é o Cristo. E Pedro se levanta mais uma vez e fala: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo. Já pensou eu numa situação dessa, que tem um pouco de medo de água? Eu ia me agarrar no barco, mas Pedro falou: Cristo, se é tu mesmo, manda-me ter contigo. E ele saiu e pisou por sobre as águas como em terra firme. E caminhou, e ele caminhava, mas no momento que ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a naufragar e ele disse: socorre-me. Socorre-me. E assim somos nós, queridos. Assim somos nós, no mesmo momento que nós estamos ali brilhando em fé. As nossas palavras são palavras que transmitem fé, que transmitem motivação. Por outro lado, as mínimas coisas podem nos entristecer. E muitas vezes nós nos vemos dessa forma. Pedro era aquele homem que dizia: mestre, eu estou contigo, mesmo que todos te deixem, eu jamais te deixarei, por te darei a minha vida, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Mas logo em seguida, Pedro o nega 3 vezes. E é sobre esse homem que eu quero falar, sobre esse homem, Pedro, que está dentro de cada um de nós, é que eu quero falar aqui nessa noite, é que eu quero manifestar aqui nessa noite. E vamos fazer aqui um breve resumo da vida de Pedro. Pedro, ele era um empreendedor da pesca. Pedro possuía vários barcos e pessoas trabalhando para si. Só trazendo um pouco a memória. Ele era casado e os estudiosos dizem que por suas falas na palavra de Deus, ele era um homem de baixa instrução, mas com um temperamento sanguíneo, colérico. Ele era impulsivo, ele era um líder nato. Ele foi levado a Cristo por meio do seu irmão André, que havia ouvido da pregação de João, e havia: Pedro, vem cá, eu achei o mestre, eu achei o Messias, eu achei aquele que haveria de vir. E num dado momento, Jesus estava pregando ali, próximo ao seu barco. E o que acontece? Viu a multidão, e Jesus estava pregando. E aí eles estavam voltando da pesca, não tinha pego nada. E Jesus falou assim a Pedro: Pedro, vai e lança sua rede em tal lugar. E a palavra de Deus vai dizer que a rede daquele homem, ela se enchia de tal maneira que eles não conseguiam pegar, e chamaram outros barcos para carregar, de sorte que eles saíram carregados de peixe. E aquilo maravilhou aqueles homens de uma maneira tal. E desde aquele momento, Pedro começou a segui-lo. Isso está escrito lá em Lucas 5, 3, 11.
E eles começaram a segui-lo. E Pedro, de tão maravilhado que ficou, ele falou: Senhor, retira-te de perto de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu não mereço estar perto do Messias. Eu não mereço estar perto do Mestre. E Jesus, naquele dado momento, fala: Pedro, não temas, porque eu farei de ti pescador de homens. Tu serás pecador de homens. E a partir desse momento, Pedro se torna discípulo, Pedro se torna um apóstolo, Pedro se torna o líder dos apóstolos, Pedro se torna o líder da igreja, o líder do cristianismo, tanto antes de sua queda, como depois da sua restauração. Eu estou aqui, eu vou ressaltar alguns fatores de Pedro, alguns fatores que levaram, que fizeram com que Pedro caísse, que fizeram com que Pedro negasse, que fizeram com que Pedro apostatasse da fé. E eu vou ressaltar isso daqui, é para que a igreja tenha consciência, que a palavra de Deus diz o seguinte, que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Tantos homens, tantas mulheres, tantas pessoas caíram e apostataram da fé, simplesmente porque deixaram de olhar para Jesus. E exemplos da Bíblia: Jacó caiu, Sansão caiu, Davi caiu, o próprio Pedro caiu. Por quê? Porque o cair é do homem, mas nós temos um Cristo que nos levanta, nós temos um Cristo que nos põe de pé, nós temos um Cristo que nos sustenta, que diz: esforça-te porque eu sou contigo. Amém, queridos? E nesta hora eu quero falar aqui em nome de Jesus, aplaudo o nome dele, para a glória do Deus vivo. Eu quero ler aqui com vocês em Lucas 22, pode deixar a sua Bíblia aberta. A palavra de Deus em Lucas 22, e eu quero falar aqui um dos primeiros motivos que fez com que Pedro caísse. Os Pedros que estão aqui, né? O número 1, fala ali, eu vou estar frisando aqui, caminhando nessa passagem, que é a preparação ali para a crucificação, nos livros de Mateus e no livro de Lucas, que fala o seguinte. Eu vou ler primeiro Mateus 22, 24. Lucas 22, 24. Que diz o seguinte: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e o que exerce autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior dentre vós que seja como o menor, e aquele que dirige, que seja como quem serve. E o que a gente pode perceber aqui? Um primeiro motivo da queda de Pedro: ele se sentia melhor que os outros. Eles questionavam ali entre eles: qual de nós terá primazia no reino? Qual de nós é o maior no reino? Porque se nós estamos com Cristo, nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos curando em nome dele, nós estamos caminhando com ele, então um de nós tem a primazia. E aquilo era o que dominava o seu coração, essa vaidade, esse orgulho. Isso era o que dominava o coração deles. Quem vai ter a primazia? E logo em seguida, Deus, sabendo dos intentos do coração deles, ele fala: aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Lá em Mateus vai falar bem assim: aquele que quer ser o maior, que sejam como as criancinhas. Aquele que quer ser o maior, que seja como quem serve. E seguindo aqui essa história, o que a palavra de Deus vai falar? Que Jesus os confronta. Ele pega ali uma bacia, um pano, e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro, mais uma vez, se levanta e questiona, é claro. Estava ali no perfil dele: não, Jesus, de maneira nenhuma você lavará os meus pés. Nunca, nunca. Como quem diz assim: você não vê que essa é uma posição de escravo? Quem faz isso é um escravo. Você não vai humilhar dessa forma. Você não vai se humilhar dessa forma. Não, meus pés não. Os meus pés não. Nunca me lavarás os pés. E Jesus os chama e fala assim: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. E aí Pedro fala: ah, não, então tá, já que é assim, então tá bom, lava minha mão, lava minha cabeça, me lava por inteiro logo, me dá logo um banho. E Jesus mais uma vez adverte. Eu achei engraçado porque como a gente se identifica com essas coisas, né? E eu me identifiquei particularmente. Falei: meu Deus, tudo tem que ser do jeito de Pedro. Pedro não conseguia ouvir uma palavra diretiva, não. Estou aqui, ó. O líder fala: e faz assim.
Ô, bobinho, mas assado ia ser tão bom. Assado é tão melhor, gente. Por que a pessoa não raciocina? Tem que falar em cima. O Gil de vez em quando me fala, Lu, não passa por esse caminho, mas meu Deus, não vai por esse caminho porque é perigoso. Lembrei na hora, eu falei, oh meu Deus, eu tenho que dar a última palavra, mas amor por aqui é mais perto. Isso aí é coisa do passado. E quantas vezes, né, Deus fala nos nossos corações, faz assim, e a gente não faz e quebra a cara, né, queridos? E aí Jesus segue ali naquela explicação, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E você já foi limpo pelo poder do Espírito Santo de Deus. E nós, queridos, nós precisamos todos os nossos dias sermos purificados por Jesus, porque quantas e quantas vezes nós erramos, quantas e quantas vezes nós falhamos, muitas vezes até ao levantar, ao acordar, nós já começamos errado. Ah, meu Deus, que dia foi esse? Eu já amanheci com dor de cabeça, meu Deus amado. O que está acontecendo? Eu já levanta murmurando. Então a gente precisa todos os dias sermos purificados dos nossos pecados, pedimos perdão a Deus. Nós todos os dias precisamos clamar por Ele nas nossas vidas. Deus, venha me lavar, venha me limpar os meus pés, me fazer separação com este mundo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Crendo que o Senhor Jesus é o Deus conosco, é aquele que nos purifica, é aquele que nos limpa, é aquele que nos fortalece em nome do Cordeiro Santo de Deus. E seguindo aqui essa mesma cena, ele fala aos seus discípulos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que hoje, ainda essa noite, se cumprirá a palavra. Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E aqui, eu quero tocar no segundo ponto de queda de Pedro. Pedro, ele tinha uma exagerada confiança em si mesmo. Quando a palavra de Deus vai seguir aqui a leitura em Lucas 22, 31, que diz o seguinte. Lucas 22, 31 diz o seguinte. Simão, Simão, eis que reclamou Satanás para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei a ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os seus irmãos. Ele, porém, respondeu, Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão, como para a morte. Mas Jesus lhe disse, eu te afirmo, Pedro, que hoje tu me negarás 3 vezes. Pedro é aquele homem que se levanta, ele não se conforma com as palavras que o Senhor libera sobre a vida dele. Jesus está acabando de falar para o homem, Pedro, Satanás requereu peneirar-lhe como trigo. Ele não entendeu o que Jesus falou. E aí ele acaba e fala assim, e Jesus continua, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E ele se levanta e fala, meu Deus, contigo eu irei para a prisão, contigo eu irei para a morte. Ele não se convence do que Cristo fala. E aí ele começa a falar, Senhor, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Nessa mesma passagem, ali falando em Mateus 26, 33, eu vou ler aqui rapidinho. Mateus 26, 33, fala o seguinte. E disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram Pedro. Então Pedro tinha uma autoconfiança em si mesmo, exagerada em si mesmo. Tudo era voltado para o eu. Senhor, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu não te negarei. E Pedro confiava muito em si. Satanás vendo essa fragilidade. E quantas vezes nós temos essa fragilidade, né? Ah, mas eu posso. Ah, mas eu sou mais fiel. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu consigo fazer. E Satanás vendo essa fragilidade de Pedro. Ele pede ao Senhor e requer ao Senhor peneirar Pedro como trigo, né? Mas Jesus fala, olha Pedro, eu roguei por você, para que a tua fé não desfaleça. Aqui, nessa passagem aqui, Pedro já está caminhando com Jesus por 3 anos. Por 3 anos, e ele ouve de Jesus, olha, quando tu te converteres, eu roguei por você para que você não desfaleça.
E quando tu te converteres, fortaleça os seus irmãos. Aquele que se dizia o forte, aquele que se dizia o mais fiel, aquele que se dizia o autossuficiente. E muitas vezes nós nos sentimos assim, né, queridos? Nós começamos a trilhar um caminho com Jesus, nós começamos a trilhar um caminho de fé, nós começamos a viver milagres, nós começamos a viver os sinais, e aí o que a gente começa a achar? A gente acha que não precisa orar mais, a gente acha que não precisa de jejuar mais, a gente acha que não precisa se consagrar mais. Mas nós temos que reconhecer todos os dias das nossas vidas que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos da graça de Deus, que nós precisamos desse amor ser revelado nas nossas vidas dia após dia, e que se nós não vigiarmos, certamente nós cairemos. Se nós não fortalecemos o nosso espírito, certamente nós cairemos. Porque quem nos fortalece é o Senhor, e a palavra de Deus diz: diga o fraco, sou forte, e o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, quando nós estamos nos sentindo demais. Isso aí é o primeiro passo para a queda, amor. É o primeiro passo para a queda. A nossa confiança não tem que estar em nós mesmos. A nossa confiança tem que estar continuamente no Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. E o terceiro estágio da queda de Pedro é o que vai se seguir aqui. Pedro não entende, Pedro não tem um discernimento espiritual das coisas. E na palavra de Deus fala que segue aqui nesse texto, vamos voltar aqui para Lucas 22, fala que Jesus pega os seus discípulos ali e segue para o Getsemane para orar. E num determinado momento, está escrito aqui em Lucas 22, e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, que é o Monte da Transfiguração, né, querido? Os discípulos acompanhados. E chegando, eu estou lendo 22, 40. E chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentações. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e se ajoelhou e orou. Aqui na versão de Mateus, que está um pouco mais completa, vai dizer que ele caminhava com seus discípulos, foi para o Getsemane com seus discípulos, e num dado momento, quem o seguiu um pouco mais à frente, ficai aqui e vigiai por mim. E seguiu com ele Pedro e os dois irmãos filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. E lá ele falou só para Pedro, Tiago e João: ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui e vigiai comigo. E naquele momento, o que acontece? Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Mateus 26, 36 e 40. Naquele momento Deus fala, no Mateus 26, 36 e 40. Em seguida, Jesus foi a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ficai aqui e vigiai comigo. O que acontece aqui nesse momento, querido? Jesus vai ali para aquele lugar para orar e pede aos seus discípulos, pede a Pedro, pede a João, pede a Tiago: ficai aqui e vigiai comigo, porque a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus está aqui fazendo um clamor, fazendo um pedido aos seus amigos. Jesus está aqui pedindo solidariedade aos seus discípulos. Ficai aqui, vigiai comigo, porque a minha alma está angustiada, a minha alma está profundamente triste, e triste até a morte. Mas o que a palavra de Deus vai seguir falando aqui? Vai seguir falando: vigiai e orai. No 40, e voltando para os seus discípulos, o achou dormindo, e disse a Pedro: nem uma hora pudestes vigiar comigo? Nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne está fraca. Jesus estava ali pedindo por socorro. Jesus estava ali pedindo por ajuda. Ficai, orai e vigiai comigo. Jesus estava ali, a Bíblia vem relatar que Jesus estava angustiado. E eu, pensando nesse versículo, eu pude perceber que em nenhum momento da Bíblia, na palavra de Deus, vai dizer que Jesus estava angustiado por alguma coisa.
Quando Jesus estava no Sinédrio sendo interrogado, ele não estava angustiado. Quando Jesus estava no pretório romano, ali sendo cuspido, sendo escorraçado, sendo maltratado, ele não estava angustiado. Quando Jesus estava com aquele madeiro nas costas, trilhando a via dolorosa, ele não estava angustiado. Quando Jesus estava naquela cruz, ele não estava angustiado, mas naquele momento ele estava angustiado e pediu a ajuda dos seus discípulos. E que Pedro fazia? Pedro dormia. O que Pedro fez? Pedro dormiu. E muitas vezes nós, em tantos momentos críticos nas nossas vidas, quando nós passamos por luta, quando nós passamos por tribulação, que era para nós estarmos prostrados em oração, que era para nós estarmos clamando o nome do Senhor, que era para nós estarmos clamando por ajuda, o que nós fazemos? Nós dormimos. E por isso nós desfalecemos, e por isso nós caímos, e por isso nós fazemos como Pedro, ele sem entendimento nenhum da situação espiritual, do momento espiritual que nós passamos, sem entendimento nenhum espiritual daquilo que Jesus havia falado, que iria acontecer. Jesus estava travando ali uma guerra, porque naquele dado momento era apresentado a ele o cálice da ira de Deus. Era apresentado a Jesus o cálice da ira de Deus pelos nossos pecados. Jesus estava sentindo o peso do pecado de toda uma humanidade, como o Naldinha falou. Ele estava sentindo o peso em seus ombros do pecado, de gerações em gerações, e ele clamava. A palavra de Deus fala que ele chorava, que ele suava sangue, de tanta que era angústia. Mas o que Pedro fazia? Pedro dormia. E o que muitas vezes nós fazemos? Nós dormimos quando é para nós nos posicionarmos espiritualmente. Muitas vezes nós dormimos e não lutamos com as armas corretas, não lutamos com as armas espirituais. A palavra de Deus vai dizer continuamente: vigiai e orai para que não caiam em tentações. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E aqui está outro ponto de queda poderoso para nós mesmos. Aqui está outro ponto de queda para nós, porque nós não vigiamos, porque nós oramos, porque nós dormimos. Nós tropeçamos em muitos erros, nós tropeçamos em muitas situações da vida, nós tropeçamos, e muitas vezes nós atribuímos a culpa a Deus. Ai, porque Deus não está aqui comigo, porque aconteceu isso ou aquilo comigo. É tempo, igreja do Senhor, de estar orando, de estar vigiando, de estarmos clamando a presença do Senhor, para nós não cairmos como Pedro caiu, para nós não desfalecermos nas nossas fé. Na nossa fé, como muitas pessoas já desfaleceram e já ficaram pelo caminho. É tempo de clamar ao Senhor. E aqui, eu vou continuar a leitura aqui. E o que se segue aqui é o outro ponto da queda de Pedro. Pedro não teve discernimento espiritual. Pedro começou se sentindo melhor que os outros. Depois ele se sentia muito autoconfiante. Ele só acreditava em você e na sua força. Depois a palavra vai dizer que ele perde o controle espiritual. E agora a palavra vai dizer que ele perde o controle emocional. O texto segue aqui na leitura, afirmando que Pedro nega o Senhor Jesus. Que Jesus ora uma vez, 2 vezes e 3 vezes, e Pedro está dormindo. Eu quero ler aqui, ainda ressaltando essa parte, o que está escrito aqui em João, só para ficar mais claro o que eu estou falando. Em João 18, fala o seguinte: que depois que Jesus sai desse período de oração, e que ele fala ao Pai: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas se não for possível, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Jesus ora por 1, por 2, por 3 vezes, e Pedro e os discípulos continuam dormindo. Mas quando passa essa situação, o Senhor se levanta, ele diz aos seus discípulos: se levantem, porque é chegado a hora do Filho do Homem ser entregue aos pecadores. E está escrito assim na palavra de Deus. Eu vou ler aqui a partir do versículo 3, em João 18, 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta dos principais dos sacerdotes
e dos fariseus, alguns guardas chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo Jesus, pois, todas as coisas e sobre o que havia de acontecer, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Nenhuma versão diz isso, mas essa versão de João diz. Jesus, de novo lhe perguntou: a quem buscais? E responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei, sou eu. Se é a mim que buscais, pois deixai ir a estes, para que se cumpra a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. E a Nalda assim, estava totalmente conectada no Espírito, que também ela falou isso no louvor, que nenhum daqueles que são de Deus, nenhum daqueles que são de Deus, nenhum daqueles que são escolhidos de Deus se perderá. Amém, igreja? Quantos escolhidos do Senhor nós temos aqui? Você é escolhido de Deus, a tua casa é escolhida do Senhor, a tua família é escolhida do Senhor, aqueles que estão lá fora em pecado é escolhido do Senhor. Por isso se posicione, ore e clame, porque nenhum daqueles que são de Deus se perderá para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. E a palavra continua a dizer: então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. E Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei eu porventura o cálice que Jesus me deu? Então aqui esse é o quarto ponto de queda de Pedro. Ele não entende, Pedro perde o controle emocional. Jesus havia falado para eles que era necessário ele trilhar essa via dolorosa, que era necessário ele ser entregue nas mãos dos sacerdotes, dos principais, que era necessário ele ir para Jerusalém para que ele fosse morto por nós. Mas Pedro não entende. Ele perde o controle, e quando vê ele toda aquela situação, ele se levanta, vai, corta a orelha de Malco, e Jesus o repreende. E essa mesma passagem lá em Mateus 26 diz, fala que Jesus disse a Pedro: embainha a tua espada. Acaso não poderia eu rogar ao Pai, e ele me enviaria 12 legiões de anjos? E o que é isso que nós podemos ver com a atitude de Pedro? São os rompantes da vida, né? Os rompantes da vida carnal. Às vezes alguém chega perto de você e fala uma palavra e você já começa a desferir tudo quanto é tipo de palavra, palavra maligna, palavra maldita, não entende o que está passando ali, começa e se levanta contra. E por isso assim, eu achei assim, tão parecidas as atitudes de Pedro com nós mesmos. Muitas vezes a gente lê, eu falo: nossa, mas Pedro fez um negócio desse. Será que ele não entendeu não que Jesus tinha que passar por isso? Muitas vezes a gente julga. Mas a gente não entende que nós incorremos no mesmo pecado. Quando qualquer coisa nos tira do sério, quando qualquer coisa faz com que nós saiamos de nós mesmos, ou voltemos para nós mesmos, né? Porque o homem é pecador. Por sua natureza humana e natural, nós somos pecadores. Mas a palavra de Deus fala que nós temos que andar no Espírito, porque o Espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Não é? Se Pedro tivesse entendido, se Pedro tivesse vigiado e orado, ou se nós estivéssemos vigiado e orado, nós não poderíamos lutar com as armas corretas. A palavra de Deus vai falar que a nossa guerra, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, ela não é contra o seu esposo, ela não é contra o seu filho, ela não é contra aqueles que estão ao seu redor, ela não é contra o seu chefe que te humilha, que traz situação adversa sobre a sua vida. Ela não é contra carne e sangue, mas ela é contra principados, contra potestades, contra dominadores do mal nas regiões celestiais. E se certamente nós estivéssemos orando e vigiando, nós lutaríamos a guerra que está sendo travada todos os dias com as armas espirituais, igreja. É tempo de se despertar, é tempo de caminhar com Cristo, orando e vigiando, caminhando, orando e vigiando em todo o tempo, para que nós usemos as armas espirituais e não desfalecemos pelo caminho. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Aqui o quinto ponto de queda de Pedro. Pedro, depois que Jesus é preso, ele começa a seguir
a Jesus de longe. Olha o que vai falar aqui no livro de Mateus 26. No versículo 58. Vai dizer: mas Pedro seguia Jesus de longe até ao pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Jesus já havia sido preso. Nesse momento aqui ele foi levado para a casa de Caifás.